Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer que a gente inicie então agora mais um evento promovido pelo Instituto Conservador de Brasília. Agradeço em especial ao Observador da Educação e aos promotores da vida, que sem eles seria realmente impossível realizar esse evento. Agradeço muito a presença de vocês e vamos dar início então com a palestra do Lelo, que ele vai chegar agora. Pode vir, Lelo, pode chegar aqui para mim. Aqui eu alcanço. Acho que dá. Muito bem. Se quiser chegar um pouquinho para cá. Isso, pronto. Vamos fazer o seguinte. Muito bem. Boa tarde a todos. Como o Albert me apresentou, eu me chamo Lelo, eu faço parte da Comissão Diocesana de Defesa da Vida e Bioética, faço parte de um grupo chamado Promotores da Vida, ligado a essa comissão. Sou casado há 10 anos, tenho 34 anos e tenho 3 filhos, né? Minha área acadêmica de formação é na área de tecnologia, mas minha área de interesse missionário, digamos assim, é muito voltado a essa questão de bioética, vida, família, etc. Né? Hoje aqui eu vou falar para vocês como um pai de família, pai de 3 filhos, né? Preocupado com a educação deles também, com a formação deles. E vim falar sobre um tema convidado pelo Instituto Conservador para que a gente pudesse explicar um pouco, né, como o Márcio já introduziu, a origem, o que tem, o que significa na verdade essa ideologia de gênero, ou a perspectiva de gênero, né? De uma forma breve, eu vou um pouco explicar qual que é a ideia de quem concorda com essa perspectiva, né? A ideia é que a pessoa, o ser humano, ele tem algumas divisões, digamos assim, né? Ele nasce com um sexo biológico, tem a ver com a genitália do momento do nascimento dele, né? Para facilitar, ele tem uma orientação sexual, né? Uma atração para o masculino ou feminino, e ele tem uma forma de se reconhecer, né? Que é a identidade de gênero em si, como que ele se enxerga no mundo, né? Essas coisas, nessa perspectiva, elas não são necessariamente ligadas uma à outra, não são rígidas, né? Eu posso ter um sexo biológico masculino, uma atração, uma orientação sexual masculina e me enxergar também como homem, né? Eu posso ter uma genitália feminina, uma orientação masculina, me enxergar como homem, ou seja, eu posso fazer a combinação que eu quiser, né? Que ninguém é necessariamente 100% homem ou 100% mulher, né? Que isso é uma construção social, que o seu sexo biológico, a sua identidade biológica, ela é um mero dado, né? Que muitas vezes não precisa ser levado em consideração, mas que eu defino o meu gênero, tá? Como eu falei, o objetivo aqui não é muito entrar nesse ponto, mas de uma certa forma, dentro dessa evolução desse pensamento, existem 2 termos muito usuais hoje em dia, que é a questão de cisgênero e transgênero. O que seria cisgênero? Cisgênero seria mais ou menos essa codificação binária do gênero, né? Existe masculino, existe feminino. De certa forma, é como se fosse, para a visão, é como se você tivesse uma cabeça atrasada, retrógrada, conservadora, e aí vai colocando adjetivos, né, que você não entende ou não acompanhou a evolução da sociedade. Então você seria uma pessoa cisgênera porque acha que
o gênero é uma coisa binária, né? Primeiro você tem que concordar que é gênero e que ele simplesmente é binário. Quem consegue entender ou captar essa perspectiva de gênero, eles consideram como uma pessoa transgênero, como se tivesse transpassado essa barreira, né? Esse bloqueio, esse tabu, não sei bem que termo que eles gostam mais de usar. E que o gênero não sendo binário, eu posso fazer a combinação que eu quiser, e daí tem N possibilidades, né? Então, assim, de uma forma bem breve e resumida, essa é um pouco da ideia de gênero, né? Que você vai construir a sua identidade conforme as suas experiências, e você vai decidir, e que isso é uma coisa maleável. Depende sei lá, depende do meu humor, não sei bem o que eles acham que vai depender, né? Mas que é uma coisa maleável que não necessariamente é você aquilo para sempre. Se der vontade de mudar, nada me impede a isso. Essa é a ideia de uma identidade de gênero, né? Só para contrapor um pouquinho, eu já me posiciono achando que eu discordo, logicamente, dessa posição. Acho que ela não tem muito fundamento, né? Não se sustenta. Reconheço que a complexidade humana, né, como nessa área de sexualidade, ainda há muito que se estudar, certo? Mas que cada ser único, ele tem em si uma identidade pessoal. Mas, Lelo, o que diferencia, então? Eu enxergo que a gente tem um sexo biológico, okay? Uma coisa que nos é dada no momento da nossa concepção. Eu tenho as minhas experiências pessoais de vida e eu tenho o entorno onde eu estou inserido, a cultura de certa forma, né? A gente não tem que fechar os olhos para que a cultura ou o meio onde você está inserido, ele sim é uma condicionante, talvez, ou um item a ser levado em consideração, mas não uma coisa determinante, né? O meio onde eu estou não determina quem eu sou. Então, a concatenação dessas três dimensões, levando em consideração muito o que me foi dado, o que eu ganhei como dom, né, que eu não escolhi, que me foi dado no momento da minha concepção, que é a minha identidade biológica, somado às minhas experiências pessoais e ao meio onde eu estou, a cultura onde eu vivo, isso sim colabora para a formação da minha identidade de pessoa, né? Mas isso eu não deixo de ser homem ou mulher simplesmente pelo fato cultural, ou eu não construo isso culturalmente. Isso me foi dado, eu posso descobrir, eu posso desenvolver essa personalidade, essa identidade com o passar do tempo, né? Como eu falei, o ambiente, isso vai interferir no modo que eu gosto de me vestir, como eu me comporto, como eu me relaciono com os meus amigos, com a minha família, com a sociedade em si, qual a minha postura no meu trabalho. Isso sim vai formando, e cada um, a gente sabe que cada um é diferente do outro, né? Quando a gente coloca todas essas variáveis. Mas, diferente da identidade de gênero, onde se é descartado a sua dimensão biológica, eu digo que ela é um item extremamente importante que deve ser muito considerado, né? E não simplesmente uma orientação sexual ou como eu me enxergo no mundo. Bem, diante desse cenário, mais ou menos como eu introduzi, quem aqui nunca ouviu falar sobre essa questão de ideologia de gênero? Quem não tinha escutado esse termo? Alguém que nunca ouviu falar? Ok, então é uma coisa familiarizada. Será que a gente tem a dimensão do quanto isso já está inserido na nossa sociedade como um todo? Não simplesmente nossa sociedade Brasília, ou Brasil, né, ou continente sul-americano, ou o mundo, né, a nossa sociedade como humanidade, né? É uma coisa já construída já há algum tempo, não é um movimento natural, não é um movimento que, isso foi com o passar dos tempos, a modernidade da sociedade, a evolução do conhecimento, isso foi um movimento natural da sociedade, por questionamentos, por curiosidade. Eu já te digo que não. Este pensamento é uma coisa construída e incentivada já há algumas décadas, né? Eu me arrisco a dizer que essa ideia, na verdade, ela já vem sendo aperfeiçoada já desde o final do século XIX, né?
que eu já chegarei lá. Só para a gente poder ter uma noção do tanto que isso interfere já na nossa sociedade, aqui tem algumas matérias, né, sobre essa questão de gênero, né, as bandeiras levantadas que usam essa terminologia de gênero. Por exemplo, a ONU lamenta o lento progresso da igualdade de gênero, né, no caso do Brasil ou do mundo. Especificamente aqui no Brasil, para quem acompanhou há algum tempo atrás sobre o Plano Nacional de Educação, né, sobre introduzir ou não o ensino, ensinar nas escolas sobre o que é gênero, né? Uma outra matéria que também saiu: o governo permite usar banheiro conforme o gênero, né? Aí já não depende, se eu me sinto mulher e me acho mulher, eu tenho direito de usar um banheiro feminino. Não interessa as minhas características, ou ao menos a minha anatomia, né, masculina, isso não determina. Eu posso usar o banheiro conforme o que eu acho que eu tenho que usar, conforme eu me identifico. Um outro detalhe, para a gente ver o tanto que já está inserido e a sutileza que muitas vezes a gente já associa automaticamente que gênero tem a ver com sexo, né? Isso não é uma verdade. Uma matéria, né, que saiu do Twitter também sendo processada por discriminação de gênero, né? Que uma mulher que acionou na justiça o Twitter porque ela tinha o mesmo trabalho, com a mesma responsabilidade, com a mesma carga horária, etc., que um colega, e o salário dela era menor por causa disso. E aí ela acionou a justiça por uma discriminação de gênero. Na verdade, a pegadinha aqui é que isso não é discriminação de gênero, é uma discriminação de sexo. O fato dela ser mulher, ela estava sendo ganhando menos por causa disso, né? Realmente não faz muito sentido. Então ela entrou, eu concordo, justamente na justiça, mas a questão é só a palavrinha gênero, como a gente já não percebe tanto nessa sutileza, como a gente vem sendo trabalhado para que isso seja verdade, né? Nos documentos, no passaporte, na identidade, e assim vai. É uma evolução também dessa ideologia. Por exemplo, na Alemanha, a polícia prende por 40 dias os pais de criança que não foi à aula de ideologia de gênero, né? É obrigatório o ensino. Os pais falaram: não, eu não quero que o meu filho, minha filha, no caso, participe dessa aula. Hoje eu não vou mandar ela para a escola. Como é um ensino obrigatório, eles foram denunciados e saiu a decisão judicial que eles tinham que ser presos porque estava proibindo que a filha tivesse acesso a esse conteúdo. O pai foi preso primeiro, o pai já tinha saído, a mãe depois foi presa novamente porque ela estava amamentando, esperou parar de amamentar para ela poder ser presa e cumprir a pena. Isso aqui é só para a gente poder ter uma dimensão de que esse discurso de igualdade, de tolerância, né, de que a gente precisa discutir as diferenças, é muito mais um discurso da boca para fora do que realmente atitudes, né? Você vê que são extremamente agressivos na imposição dessa ideologia. Mas vamos lá. Eu teria um filme aqui para passar, mas eu não me atentei nessa questão do áudio, foi uma falha minha, para conectar para que vocês possam escutar. Mas em resumo, se vocês quiserem procurar na internet, é um filme chamado Balão Vermelho. É um teatrinho que não tem muito a ver com o gênero, mas o contexto do filme em si mostra um pouco dessa questão de um discurso que se diz tolerante, na verdade muitas vezes é uma imposição escondida, né? Quem tiver curiosidade de assistir o filme depois para poder lembrar desse contexto. Sobre essa ideia de gênero, eu gosto muito de usar essas falas de Abraham Lincoln, que fala assim: você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas as pessoas o tempo todo. E para mim, gênero é um pouco disso, né? Mas conforme a gente vai conhecendo a verdade, ele acaba não se sustentando. E uma estratégia muito usual hoje junto com essa ideia, essa perspectiva de gênero, eu levantar algumas bandeiras de minorias, né? Falar que eu estou lutando por uma causa LGBT, pela igualdade dos direitos das mulheres, pela liberdade de expressão, pela luta de classe, por diferenças raciais, etc., né? Tudo que se fala gênero, eles estão querendo se infiltrar nessas bandeiras para que eles possam ter alguma sustentação para isso. Mas a gente vai ver aqui hoje que a verdade não é bem essa, né? A ideia deles não é lutar por uma sociedade igualitária. Então vamos lá. Como que surgiu então a ideologia de gênero? Pelo tempo, eu não vou conseguir aprofundar demais, mas eu quero trazer aqui
personagens ou informações relevantes para que a gente possa ter depois, com a aquisição dessas informações, que a gente possa também ter um senso crítico para começar a apontar, bem, isso daqui está certo, isso tem fundamento, isso não tem, né? E a gente perceber já há quanto tempo esse movimento programado está acontecendo, e muitas vezes aqueles que brigam por lutas de direitos, de igualdade, direitos humanos, etc., muitas vezes é simplesmente uma massa de manobra de alguma coisa muito maior que está por trás de tudo isso. Mas que a gente possa evoluir, então, o pensamento para descobrir por que existe essa questão de gênero. Se a gente observar, quem aqui tem mais de seus 20 anos, era uma coisa que na década de 90, por exemplo, a gente não falava muito disso, né? Tinha aquela discussão de homossexualidade, mas o termo em si, gênero, é uma coisa muito recente. Essa perspectiva, essa ideologia é uma coisa que veio já do final da década de 90, início dos anos 2000 para cá, né? De uma forma bem concreta e bem agressiva, já no final da primeira década desse século, né? 2007, 2005 para cá, veio um movimento mundial muito forte para isso. Então vamos lá, pessoas relevantes então. Karl Marx, você já deve ter escutado sobre esse nome, né? Nas escolas ensina-se muito sobre ele. Eu vou fazer um parênteses aqui que é o seguinte: eu não vou entrar no mérito de perspectivas políticas ou econômicas, não é o objetivo aqui hoje meu, né? Eu quero simplesmente trazer dados da origem dessa ideologia. Então, as personalidades que eu vou falar aqui, eu vou me ater simplesmente ao que eles diziam para o nosso objetivo, ok? Então, o que Karl Marx falava? Ele falava o seguinte: a sociedade, existe essa desigualdade na sociedade porque existe uma diferença de classes, né? Existe uma classe oprimida e uma classe que oprime. Existe sempre um opressor e um oprimido. Por essa ganância do poder é que a sociedade estaria ruim, né? Já desde aquela época, já desde o final do século XIX, né? E ele falava o seguinte, então, essa desigualdade, ela surgiu porque os patrões queriam ter cada vez mais dinheiro para que pudessem exercer um poder para a classe operária. Ok? Ou seja, a propriedade privada era a origem dessa desigualdade. Se eu acabasse com a propriedade privada, se fosse um bem comum a todos, eu não teria como exercer esse poder financeiro na classe menos favorecida. Os bens seriam divididos em comum, existiria, sei lá, um ser quase que angelical, né, para que não se influenciasse com esse poder todo, para poder administrar isso tudo, e que a sociedade ia ser mais igual. Então, como eu falei, desaparecer a propriedade privada através da socialização dos bens. E aqui, uma informação importante. Essa diferença de classe, essa quase que uma revolução, é porque Marx não pregava uma revolução em si, como a gente teve mais para frente, né, de movimentos comunistas, socialistas, muitas vezes guerras, né, na Europa, alguns exemplos ruins disso. Ele achava que seria uma revolução natural, precisava incentivar essa revolução. Por quê? Existia o desenvolvimento industrial, cada vez mais a classe operária aumentava, cada vez mais se tinha mais funcionários, e o poder sendo concentrado na mão de poucos, né, menos patrões e mais funcionários, e chegar um tempo que os funcionários, os operários vão se rebelar e falar, não, pera, por que eu que tenho que trabalhar, e eu que estou sendo menos favorecido, né? Seria uma revolução natural, ok? Então vamos lá. Aí, logo depois de Marx, antes de Marx morrer, ele chegou a escrever algumas ideias, mas não chegaram a ser publicadas, tá? Engels, que veio logo após a Marx, era como se fosse um pupilo, digamos assim. Ele pegou esses rascunhos e escreveu esse livro aqui chamado Origem da Família, Propriedade Privada e o Estado, tá? Que aí vai difundir um pouco dessas ideias, do marxismo, da luta de classe, etc. Mas o que tem a ver para a gente aqui? Nessa publicação, é evoluída uma ideia do seguinte:
existia uma sociedade primitiva. Há muito tempo, a sociedade não era como é hoje, ela era dividida em hordas, né? Grupos de pessoas, que não existia distinção nessas hordas, né? Entre homens e mulheres. Era uma liberdade total em atitudes e muitas vezes até relações de pessoas, até relações sexuais, onde qualquer homem poderia cruzar com qualquer mulher ter uma relação com qualquer homem, mais ou menos o que ninguém é de ninguém, né, como a gente fala hoje. E que, por essa igualdade, quando se tinha, por exemplo, um filho, uma criança nessa comunidade, nessa horda, o homem olhava para aquela criança e falava assim, bem, será que é meu? Será que não é? Como é que eu faço com essa criança? Né? Então, na dúvida, eu vou cuidar bem, porque vai que é meu filho. Né? Então, era tudo muito igualitário. Era um mundo azul muito belo, muito bonito. Aí o homem começou a perceber que ele era mais forte do que a mulher. E começou, através da força, impor algumas coisas para as mulheres. Desta evolução, veio a questão do matrimônio. Né? Então, muito bem, agora existe o matrimônio, agora você é só minha, você não pode mais ter relação com ninguém, agora eu sou seu dono. Né? Então a ideia é o quê? Que o matrimônio é o primeiro patrimônio da sociedade. É o primeiro bem que veio, é a questão do matrimônio. O homem exercendo uma opressão sobre a mulher. Aquela questão de classificar a sociedade como classes, né? Então aqui seria uma classe opressora o homem, a classe oprimida a mulher, e aí começou essa miséria que está toda no mundo. Qual que era a ideia? Que a gente fizesse uma evolução na sociedade para voltar ao que era antes, né? Que o homem deixasse de exercer esse poder sobre a mulher. Bem, se o matrimônio é o primeiro patrimônio da sociedade, o que na sociedade em si mais caracteriza este bem? O que mais caracteriza o matrimônio na nossa sociedade? Na nossa sociedade, desculpa. O que mais caracteriza ele? A instituição que é constituída através de um matrimônio. É a família. Então, a origem dessa desgraceira toda no mundo é culpa da família. A família é o núcleo da desigualdade do mundo, onde o homem exerce o poder sobre a mulher, sobre a criança, e isso é propagado. A criança cresce, quando é mulher, ela cresce oprimida, coitadinha. O homem, quando cresce, ele é o opressor, o malvadão, que vai ter que impor a força sobre uma outra mulher. Isso se propagou para o que evolui a sociedade, e essa desgraceira do mundo hoje está por culpa da família. Ok? Esse é o pensamento contido aqui. Ou seja, a família é a origem da opressão. Numa sociedade, para ser igualitária, não pode existir família. E um conteúdo que fala, uma das ideias evoluídas nesse texto, nesse livro, é que a família é uma estrutura essencialmente perversa. Esses são os termos utilizados neste livro, né? A família não tem como ser uma coisa boa. Ela, por essência, é uma coisa perversa. Ok? Veio uma mulher chamada Kate Millett, que é essa daqui. Ela pegou, analisou as teses de Marx, porque aqui se evoluiu muito aquela questão política, né? Regimes socialistas, comunistas, né? E assim foi. Ela viu e falou, não é essa revolução armada que a gente precisa. Para a gente poder voltar, para que a mulher tenha essa igualdade, a gente não precisa pegar em armas, a gente precisa fazer uma revolução sexual. As mulheres, elas precisam entender a importância do papel delas na sociedade e reivindicar o seu poder, para que acabe com essa desigualdade. Então ela evoluiu, né, falou que não seria pela força, não é pela guerrilha, e a revolução sexual. Essas ideias, ela publicou, eu não me lembro se é uma tese de doutorado ou mestrado, agora me fugiu, mas teve essa publicação chamada Política Sexual, e ficou conhecido como o primeiro manifesto feminista, onde começou todo esse movimento. Ainda não existia o feminismo, né? Foi como se fosse o primeiro grito pelos direitos das mulheres.
né? Evoluindo essa ideia de uma classe oprimida e opressora. Aí, quem evoluiu, ou uma das principais pensadoras lá das origens de uma ideologia feminista, foi uma mulher chamada Shulamit Firestone, né? Que é essa daqui. Ela escreveu esse livro chamado A Dialética do Sexo, né? Onde ela pegava esse manifesto feminista feito pela Millet e colocava ali coisas práticas, né? E ali teria-se realmente uma ideologia feminista. Vamos concretizar então esse grito aqui, vamos trazer em coisas palpáveis. O que a gente precisa fazer para que essa revolução sexual aconteça? Se você pegar dentro do movimento feminista, muitas feministas não gostam muito de tocar nesse assunto. Por quê? Porque a visão dela é tão radical que é agressiva, até para quem acha que está lutando pelo direito das mulheres. Na verdade, é um pensamento desvirtuado dessa complementariedade, né? É um pensamento que não evolui de que homem e mulher são complementares, né? Que são iguais em dignidade. Ali era uma ideologia de poder. A mulher precisa ter poder mais do que o homem. Então, ao invés de complementar um ao outro, virou uma grande guerra do sexo, né? Uma revolução sexual. E o que tem, então, dentro dessa dialética do sexo? Vou trazer aqui algumas ideias, né? O que ela concretizou para que essa revolução sexual realmente acontecesse. E ela fala assim, ó: a libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Esse é um passo que eles precisavam fazer. Ou seja, aí grifado em vermelho, nas coisas que me chamaram a atenção: tirania da sua biologia reprodutiva. Ou seja, a maternidade, o dom de gerar uma vida, era uma tirania. Era a forma que o homem usava para oprimir a mulher. Porque através da maternidade, quando a mulher estava gestante, ela ficava mais fraca, ela não trabalhava, ela ficava limitava o movimento, etc. E tal, e aí o homem, a questão emocional e tudo mais, o homem ela impunha o seu poder sobre ela. Então a biologia reprodutiva da mulher é uma grande tirania, né? Essa questão de maternidade é uma coisa ruim, é uma fraqueza da mulher. A gente precisa acabar com isso, libertar a mulher disso. Ou, ainda assim, se ela quiser, ela não precisa de um homem para isso, né? Que aqui complementa, ó, a libertação por quê? Por todos os meios disponíveis, ou seja, eu não preciso do homem, né? A ciência foi evoluindo, eu posso ter uma fertilização in vitro, né? E assim vai. E a ampliação da função reprodutiva e educativa. Por quê? Porque já desde muito tempo, e a gente sabe que na realidade é assim, a mulher, por essa diferença de compreensão ou atenção aos detalhes, coisa que muitas vezes é racional, às vezes um pouco mais bruto, não sei o quê, ou não se atenta nisso, é muito mais matemático. A mulher não, ela tem por essência uma personalidade agregadora dentro da família, né? Então ela educava muito, passava muito, e a gente sabe, principalmente no início, né, de uma vida de uma criança, ela é extremamente dependente da mãe. E se vocês, né, muitos especialistas, pediatras, psicólogos, tal, fala que os primeiros 1000 dias de uma criança, eles são determinantes. Quer dizer, determinantes é uma palavra muito difícil, né? No amor, não existe nem nunca e nem sempre, né? O que acontece? É muito importante para o desenvolvimento de uma criança esses primeiros 1000 dias da existência dela, desde a concepção até completar os 1000 dias, que daria mais ou menos ali até os 2 anos de idade, né? Até 2 anos de idade, a criança é praticamente totalmente dependente da mãe, né? Com raras exceções ali. No primeiro ano, desvinculando um pouco, desmamando, mas ainda depende muito, é muito apegada à mãe. A personalidade do pai para a criança ainda é um ser estranho, né? Onde ela está se acostumando com aquilo. Ou seja, a importância da educação, né? Esse papel educativo, era muito importante para a mulher. E eles precisavam acabar com isso. Falava assim também, ó: mas a gente estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a família, que é a unidade social organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, né? Isso aqui são termos traduzidos, tá? Está escrito no livro. Ou seja, a terminologia, a gente precisa ameaçar a família. Aqui não está brigando pelos direitos das mulheres, né? Fala mais.
É preciso, então, a total autodeterminação, incluindo a independência econômica tanto das mulheres quanto das crianças. A mulher não pode precisar do homem, a gente tem que botar isso na cabeça dela. A mulher não pode precisar do homem, a criança não pode precisar do homem. A gente precisa dar uma autodeterminação. A mulher tem que vai para a rua, vai trabalhar, vai se sustentar para não depender desses homens, esses crápulas, né? A criança não precisa depender dos pais, ela tem que ter autonomia. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista, né? Vem essas ideias. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, né? Contestando aquilo em torno de que ela está organizada, a reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, e a dependência física das mulheres e das crianças. Ou seja, a gente vai então atacar que a mulher não fica mais dependendo, esse negócio de se reproduzir é uma coisa ruim, a criança não precisa mais do pai, a mulher não precisa mais do homem, né? E elas vão ser livres, vai ter essa revolução sexual. Ou seja, eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família. Se a gente conseguisse esse objetivo, a família já seria uma coisa, né, que a gente conseguiria destruir, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Não basta fazer só isso, a gente precisa mais um pouquinho. Não é simplesmente a liberdade da mulher, a não dependência física e financeira. A gente precisa ir um pouco mais a fundo para essa revolução realmente acontecer. Então ela fala assim, a gente precisa do quê? A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis das sociedades. Integrar as mulheres e as crianças em todos os níveis das sociedades, né? Como? Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas. Abaixo a escola. Abaixo a escola o quê? Ir lá e derrubar a escola, passar um trator, não existe mais escola? Não. Quem é mais antigo do que eu já peguei essa fase um pouco mais atual, né? Mas antigamente como é que era a escola? Tinha o primário, ginásio, colegial. Criança só com criança, adolescente só com adolescente, jovem só com jovem, adulto com adulto, né? Vamos bagunçar isso, bota tudo junto. Esse negócio de escola para meninos, escola para as meninas, ensina tudo junto, tudo igual. Não precisa esse negócio de diferenciar. Homem e mulher são iguais, não precisa, pensam iguais, raciocinam iguais. Né? Isso na cabeça deles. A gente precisa acabar com essa diferenciação. Tem que botar tudo junto. E mais um detalhe aqui, né? Todas aquelas instituições que segregam os sexos, por enquanto falando de homem e de mulher, e aí vem a profundidade do negócio. Ou separam as crianças da sociedade adulta. Ou seja, não tem esse negócio de assunto de adulto. A criança precisa saber de tudo desde a primeira infância. A gente tem que ensinar isso para ela desde pequeno. Precisa preservar a criança. Eles não consideram que a criança muitas vezes não tem a maturidade, não tem o poder de abstração para poder entender algumas coisas, né? Eu tiro, por exemplo, meu filho do meio do Pedro, tem 4 anos. Ele assiste um desenho, assiste um filme, ele parece estar dentro do filme, e para ele parece uma realidade. O super-herói ganha do bandido, ele comemora, quando ele vai preso ele fica aflito, ai meu Deus, o que vai acontecer, né? Ou seja, a criança ela não tem o poder de abstração. Para ela, o que você falar, ela faz. Continuando. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo a primeira vez possível a liberdade sexual natural. Ou seja, a gente vai voltar lá para aquelas ordens da primeira sociedade, né? Ninguém é de ninguém, você é livre para fazer o que você quiser, homem com homem, mulher com mulher, adulto com criança. Né? Ou seja, isso aqui é a essência de um pensamento da pedofilia. A pedofilia é que prega por esses direitos, né? A liberdade sexual das crianças e tal. E falando que esses são simplesmente culturais, não existe diferença entre adultos e crianças. Isso é coisa da cultura, isso é coisa inventada da sociedade. Tá ruim? Ainda vai piorar. Ou seja, assim chegaremos à liberdade sexual para todas as mulheres e crianças, para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim, né? Ou seja, liberdade sexual para as crianças. É quase que doentio um pensamento desse, né? Vamos lá. Ou seja, para encerrar, para a gente poder evoluir o pensamento, fala assim, se a criança, então com essa liberdade sexual, né, para adultos e crianças,
Se a criança escolhesse a relação sexual com adultos, ainda que no caso escolhesse sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta rejeitasse suas insinuações sexuais, para que a sua mãe rejeitasse as insinuações da criança, visto que o tabu do incesto teria perdido sua função. Ou seja, no pensamento deles, essa questão de incesto, de adulto com criança, pedofilia, é simplesmente um tabu. Isso não existe na verdade. Isso é coisa da sociedade. Percebe a agressividade desse pensamento? Ok. O tempo se passou, né? Existem outras personalidades, mas eu vou meter aqui só os que eu acho mais relevantes. Existe um socialista chamado Kingsley Davis, que ele escreveu um conjunto de artigos, né? Uma publicação chamada A Sociedade Humana. Dentro dessa sociedade humana, ele tem um artigo chamado Política Populacional. Os atuais problemas serão bem-sucedidos? O que diz isso daqui? Qual que era o contexto? Aqui a indústria farmacêutica estava toda, né? Invenção dos anticoncepcionais, revolução sexual, né? A briga do direito das mulheres, a liberdade das mulheres, das crianças, coisa aí e tal. Fala aqui, né? Indústria farmacêutica de contraceptivos e a cultura do aborto. Ah, sim, importante também essa informação. Esse senhor, esse Kingsley Davis, se você perceber, porque aqui não dá para a gente abrir tanto esse parênteses, mas como eu falei, existe um poder pensante que essa evolução, tanto de ideologia de gênero, quanto essa questão de aborto, legalização do aborto, o direito da mulher decidir e tal, toda essa conversa, esse senhor aqui, esse personagem tem uma participação muito relevante, que para as duas vertentes que a gente fosse analisar a história, ele tem essa participação relevante por quê? Porque ele fazendo toda essa análise, ele falava o seguinte, beleza, vocês vão lá, direito das mulheres, independência, que não precisa mais do homem, que ela pode se reproduzir sem a necessidade do homem, ela não precisa ser mãe, ela tem mecanismos para isso, se ela acha que não está na hora dela ser mãe, ela decide não ser, ela pode abortar, ela toma pílula, ela é livre, né? Só que o que acontece? A essência da mulher não é esse. A essência da mulher é a maternidade. Não quer dizer que todas as mulheres do mundo vão ser mães, mas a essência, é natural da mulher esse sentimento de maternidade. A mulher, para ela se sentir completa, assim como o homem também, né? Para ele se sentir completo como pessoa, ele precisa passar por essa realidade da maternidade, no caso do homem da paternidade, né? Seja num filho biológico, seja numa adoção, seja, sei lá, numa vida consagrada que eu tenho, né? Sei lá, um padre. O padre não tem filho, ele não vai ser uma pessoa completa, ele não vai viver essa dimensão de paternidade? Vai. Ele tem os filhos dele também, né? Como a comunidade em si. Ele também é pai da comunidade. Uma mulher com uma vida consagrada não vai ter filhos? Sim, vai exercer essa dimensão de maternidade. Ok? Ou seja, ele fala o seguinte, mesmo que vocês façam assim, a escarcel toda, essa bagunça todo no mundo, não vai dar certo, não está funcionando. Por quê? Porque as mulheres continuam querendo se apaixonar, as mulheres continuam querendo ser mães. E o que eu faço? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que entrar dentro da cabeça das mulheres. Não é simplesmente falar que elas precisam fazer independência, igualdade de direitos. Vocês têm que entrar na cabeça da mulher e mudar a forma dela pensar. Você tem que fazer a mulher pensar diferente de uma mulher. Ela não pode pensar mais igual a mulher. Porque se ela pensar igual a mulher, vai chegar uma hora que ela vai falar, cara, isso que vocês estão falando não tem o menor sentido. Então tem que bagunçar a cabeça das mulheres, né? Mexer na sociedade, mexer na estrutura da sociedade, é mexer na cabeça das mulheres. É difundir para as mulheres que maternidade é uma coisa ruim. Ai meu Deus, eu estou grávida, o que eu faço? Virgem Maria, oh meu Deus. Começa a colocar a maternidade como um peso, ao invés de ser um momento de extrema alegria e satisfação. Caraca, eu vou ser pai, eu vou ser mãe. Não, é uma coisa ruim, não está na hora, não é bom, dá trabalho, filho gasta dinheiro. Não, filho é bom, mas gasta muito dinheiro, né? Filho dá trabalho demais. Não, um tá bom, 2 no máximo, já terminou o casal, pronto, acaba, chega, né? Ou seja, incutir na sociedade que maternidade é uma coisa ruim. Eu preciso tirar aquilo que diferencia a mulher do homem, eu preciso quebrar isso dentro da cabeça dela. Ok? Muito bem. Aí vem os pensadores marxistas, né? Eu já sei que eu preciso mexer na cabeça da mulher,
mas a sociedade ela ainda é muito rígida, né? Assim, rígida que eu falo, muito sólida em alguns conceitos. Algumas instituições são muito sólidas, né? A escola já vinha planejando, né, mudar o tipo de ensino já há muito tempo, mas a família, existem instituições na sociedade que são muito rígidas, me entendo que não é rígida de não pode fazer nada, não é uma rigidez pejorativa, é uma rigidez de solidez, né? De entender que o núcleo da sociedade depende dessas instituições bem feitas, de boas famílias, né? De boas escolas, assim que eu faço uma sociedade justa. E aí, esse senhor aqui, Jacques Derrida, ele foi o criador do desconstrucionismo. O que é isso? Em resumo, a gente precisa pegar essas instituições e no discurso dela, nos fundamentos dela, e começar a criticar, começar a questionar. Isso daqui parece um copo d'água, está cheio de água, tem gosto de água, mas não é água. Não é bem assim. Isso é a construção da sociedade. As coisas não são assim. Por quê? Por que as coisas são assim? Ou seja, você é homem, você parece homem, você tem jeito de homem, você se comporta como homem, você tem um corpo de homem, mas você não é homem. Você é mulher, tem corpo de mulher, fala igual a mulher, pensa igual a mulher, se comporta igual a mulher, se veste igual a mulher, mas você não é mulher. Isso é uma coisa que coloca na sua cabeça. Né? Ou seja, eu preciso desconstruir essas instituições sólidas. Eu preciso entrar nessa dimensão e começar a minar de dentro para fora. Ok? Transpor a dialética, né? Ou seja, começa a usar esse joguinho de palavras. Por que roupa de menino tem que ser azul? Por que roupa de menina tem que ser rosa? Porque isso que você está falando não é o que você quer dizer. Não, isso é verdade para você. Porque para mim, a minha verdade é diferente. Ou seja, existe a sua verdade, existe a minha verdade. Né? Eu começo a usar a dialética para poder desconstruir essas instituições. Em seguida, e muito usual nas universidades hoje, né, aqui no Brasil, muito referência para muitos ensinos e tudo mais, tem um senhor chamado Michel Foucault. Ele vem dessa linha de pensamento Derrida, de desconstrucionismo, da teoria crítica, e fala o quê? Não é simplesmente desconstruir os discursos. Na verdade, aquela instituição se resume ao discurso. A família só é o que é porque existe um discurso que é assim. Porque se fosse diferente, a família não ia ser assim. Entende? Então, o que acontece? Eu reduzo a família a simplesmente um discurso. Não tem um porquê. A família não é assim porque é assim. É porque a sociedade quer que ela seja assim. E não existe só um tipo de família. Né? Existem vários tipos de família. Existe aquela família tradicional, existe a família biológica, existe uma família moderna, existe uma família liberal. Eu começo a classificar as famílias. Para quê? Para que qualquer coisa possa ser família. Ok? Só que vem cá, uma coisa que pode ser tudo, é alguma coisa em si, concreto? Quem costuma ser, uma família que pode ser tudo, ela é tudo menos família. Porque não é tudo que é família. A família tem um cerne, existe uma essência nata, natural na família, que ela não pode ser qualquer coisa. Né? Se eu acho que família depende simplesmente de amor, mas eu amo. Eu posso amar um cachorro e falar que ele é meu parente. Como absurdo que a gente tem em matérias de casal jovem que se casou, eles acham que não está no momento de ter filho, então eles adotaram um urso de pelúcia gigante e tratam como filho. E é a família deles. A minha família é eu, minha recém-esposa e nosso urso de pelúcia. Bota nome, compra, leva um passeio no shopping, entendeu? Essas coisas absurdas. A pessoa começa a achar que não, maternidade, filho dá muito trabalho, vamos ter um cachorro, é melhor, gostando de animais. Aí a gente casa, a gente fica aí a vida toda e vamos cuidar de bicho. Né? Não desmerecendo a dignidade, entendeu? Disso, ou de um vínculo, de um direito de se ter um animal de estimação, de gostar, ótimo. O que eu não posso é confundir que qualquer coisa é família e querer substituir a essência de uma sociedade, o núcleo de uma sociedade. Né? Para a espécie humana, se não existir uma complementariedade de homem e de mulher, a espécie acaba.
Na verdade, qualquer espécie animal, ou muitas vezes até vegetal, não sei, se não existia uma célula masculina e uma feminina se fundindo numa nova vida, a espécie acaba. Então não dá para ter uma briga eterna, não é para saber quem tem mais poder, né? E família não pode ser tudo. Ou seja, a gente tem que desconstruir a família. A gente volta lá na essência, lembra que família é uma instituição essencialmente perversa? A evolução do pensamento vem aqui. Michel Foucault, né, para quem busca, né, filósofos na questão da educação, é dado como um dos maiores pensadores, né? Aí, até então, existia homem e mulher. O termo gênero não existia, né? Aí vem um senhor chamado John Money. John Money é esse senhor aqui. Ele é um sexólogo americano, se não me engano, e ele inventou esse termo. Veio da cabeça dele. Falou assim, ó, ao invés de a gente chamar sexo, vamos chamar gênero. Porque até então era o briga dos direitos das mulheres, a opressão do homem, né? Eram termos muito sólidos. Homem, mulher. Uma coisa binária. Mas binária não dá, não fecha a conta. Para a ideologia deles funcionar, não dá para ter homem e mulher. Não dá para ser só isso. Tem que ser mais aberto. De repente falar a briga dos sexos, né? Ele inventou essa terminologia gênero. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: cada criança é enquadrada em uma ou outra categoria, né, masculino ou feminino, com base na forma e tamanho dos seus órgãos genitais. Uma vez feito este enquadramento, nos convertemos no que a cultura pensa que cada um é, feminino ou masculino. A gente se converte, né? Isso é uma coisa cultural. Ainda que muitos creiam que homem e mulher são expressão natural de um plano genético, o gênero é produto da cultura e o pensamento humano uma construção social que cria a verdadeira natureza de todo indivíduo. Aquele desenhozinho lá no começo, né? Como eu me identifico, o meu gênero. Ok? Eu sou mulher porque a sociedade me constrói assim, porque eu penso assim, mas eu posso pensar diferente. Resumindo, ele falou o quê? Se eu tenho uma criança, se nasce um menino, homem, e se desde o começo, desde a barriga, desde o primeiro momento de vida dele, eu ensino que ele é mulher, eu educo ele como mulher, eu faço ele acreditar que é mulher, a sociedade não vai ter poder. Ele vai se comportar como uma mulher e eu tenho como provar que isso tudo é uma construção social. Ou seja, basta eu querer educar, eu posso educar como eu quiser. Esse é o pensamento. Ok? Aí, vocês vão procurar aqui, que também não consigo aprofundar muito, um documentário feito pela BBC, se não me engano, é uma TV da Inglaterra, uma TV inglesa, fez um documentário, o documentário, se eu não me engano, é Dr. Money e a criança sem pênis, uma coisa assim, tá? Que conta o caso de David Hammer. O que aconteceu? A mãe dele teve gêmeos, tá? Bruce e Brian. Um dos filhos precisou fazer uma intervenção cirúrgica, uma circuncisão. Vocês sabem o que é isso? Alguém não sabe o que é circuncisão? Então eu vou tomar como vocês sabem o que é, tá? Fez lá uma cirurgia, né, um procedimento cirúrgico no pênis do garoto para fazer uma circuncisão por uma questão de infecção, tal, que ele precisava, era uma coisa emergencial. Só que o médico que fez isso, ele errou o procedimento e cauterizou o pênis da criança, né? A mãe ficou desesperada. Meu Deus do céu, meu bebê não tem pênis. O que eu faço? John Money estava muito na mídia, né? Era conhecido e tal. John Money procurou John Money falou, calma mãe, eu tenho a solução. A gente vai fazer uma intervenção cirúrgica, a gente vai reconstruir uma genitália feminina do seu filho e a gente vai educar ele como menina. E não tem problema, ele vai crescer sem pênis e vai ser feliz. A mãe desesperada, os pais desesperados concordou. Só que não pode falar nunca, ninguém pode saber disso. E aí ele começou a escrever teses, relatórios e tal, lógico, preservando a identidade da família. E foi um caso de sucesso durante muitos anos, né?
que muitos usaram como, ó, tá vendo como é possível, o caso do Heimer aqui, ó, foi criado como menino, uma menina, né? Foram crescendo, o cabelo cortou, né? O menino, os dois irmãos, só que um criado como menina. Beleza, de repente John Money sumiu, acabou, parou de falar sobre esse caso. Aí um senhor neozelandês, se eu não me engano, pesquisando sobre o assunto, não lembro também se sexólogo, psicólogo, alguma coisa desse tipo, foi atrás, falou, cadê John Money? Por que esse trem sumiu? Vou pesquisar, vou procurar sobre, né? Foi, castou, conseguiu achar o David, né? Ele chegou a fazer uma reconstrução, ele não deu certo o processo, por isso que sumiu da mídia. Ele passou por diversas cirurgias para poder reconstruir uma genitália masculina, tentou recomeçar uma vida, chegou a se casar, mas logicamente com, não só nele, mas em toda a família, transtornos psicológicos e psiquiátricos irreversíveis quase, né? Mas com muitos traumas, né? Os dois irmãos desenvolveram a questão da esquizofrenia, né? Muita culpa, os pais se achavam culpados, o irmão se achava culpado, porque o irmão também não sabia, teve que contar para o irmão, ou seja, ficou a bagaceira na família. O casamento dele acabou não dando certo, e aqui mais ou menos se resumiu, né? Brian nasceu homem, virou Brenda, menina, na infância, na adolescência virou David. Ok? E aí o neozelandês falou, não, você precisa contar isso para a sociedade, porque todo mundo está achando que é sucesso, que é possível isso. Não quero, não pode, não tem como falar, vou me expor. Aí ele começa a falar, David, se você não falar, outras crianças podem passar por isso. Né? Acabou convencendo ele. Aí ele contou, a televisão fez esse documentário, né? Contou um pouco da vida, a desgraceira na família, os problemas psicológicos, os traumas. O pai virou alcoólatra, abandonou a família, a mãe ficou depressiva, se sentia culpada, o irmão achava que aconteceu, por que aconteceu com meu irmão, não aconteceu comigo, a culpa é minha, por que eu sou normal e meu irmão não é, começou a se envolver com drogas. Resumindo, o irmão se matou com overdose, o pai não sabe da história, a mãe se matou, durante o documentário o David se matou com um tiro no peito. Né? Esse é o final do caso de sucesso de uma ideologia que acha que basta você criar uma criança do jeito que você quer, que ela vai ser o que você quer. Né? O maior caso, o que eles estariam ali como embasamento científico, porque não tem nada que embase cientificamente essa ideia, né, esse pensamento, o que eles teriam como sucesso se demonstrou uma grande tragédia em uma família. Aqui é mais ou menos a fisionomia do David antes de se suicidar. Ou seja, ideologia de gênero não tem nada a ver com luta pelo direito das mulheres. Igualdade de gênero não tem nada a ver com isso. Pelo menos não usando o gênero como o gênero realmente é. Né? Como os pensadores, os feministas, os pensadores marxistas e assim vai a evolução. Gênero, sendo que realmente é gênero, não tem fundamento. Não é luta de classes, não tem nada a ver. É uma manipulação de uma ideologia financiada por uma visão um pouco maior de poder mundial, né? Introduzido na sociedade, financiado por instituições internacionais, fundações internacionais extremamente ricas, né? Com preocupações de controle populacional e etc. E querem ensinar isso para nossas crianças, para os nossos filhos, nossas escolas, mas eu duvido, eu dou a minha cara a tapa se isso daqui vai ser ensinado na escola. O que é ensinado na escola não ao preconceito, não à discriminação de raça, não ao racismo. Essa é a ideia, ninguém fala o que realmente é gênero. Né? Se for direito pelas mulheres, não é ideologia de gênero, é igualdade de dignidade de homem e de mulher. Ok? Resumindo, ideologia de gênero, na verdade, é uma ideologia para destruir a família e tudo aquilo que pode sustentar uma família. Ok? Isso é a verdade. Isso é o que não se fala, isso é o que não se ensina. E é por isso que a gente precisa pesquisar, é por isso que a gente precisa estudar para a gente poder saber no que a gente está mexendo, na onde que a gente está se metendo, o que ensina para os nossos filhos, o que a escola está falando. Muitas vezes a coitada da escola também não sabe nem isso. Por quê? Porque lá na faculdade, os pedagogos, os professores, os psicólogos são ensinados assim.
os pensadores, os escritores que são estudados na escola, são esses caras aqui, que pensam desse jeito. Não tem uma contra-argumentação, não se abre espaço para isso, né? E a questão do Red Balloon lá é um pouco disso, que e se você pensa contra, você é opressor, você que é o problema da sociedade, você quer impor que as pessoas pensam do seu jeito, ou seja, tudo que aquilo que eles são, eles acusam quem é contra. Se você é contra isso, é porque você é assim, 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 assim. Sendo que, na verdade, quem é tudo isso, quem quer impor uma coisa, quem quer que a sociedade mude toda a antropologia do homem, toda a forma de ser da pessoa humana, quer ser desconstruída para se impor uma ideia que não tem fundamento de sustentação nenhuma, nem biológica, nem psicológica, nem antropológica, nem filosófica, né? Então, recapitulando, como que surgiu o gênero? Primeiro veio as feministas, pensando no que fazer, que é uma revolução sexual, né? Depois a questão dos sociólogos falando a que profundidade essa revolução tem que ser, né? Para acessar, para que isso aconteça, a gente tem que mudar a forma da mulher pensar, porque a mulher é o elo da sociedade, né? É ela que tem muitas vezes essa sabedoria, né? Quantas vezes a gente escuta e fala, e é uma verdade, uma mulher sábia é o sustento de uma família. É ela que, muitas vezes, por mais que o homem seja aquela coisa, o homem racional, quando o homem tem uma mulher sábia do lado dele, ele consegue ser plenamente homem. E a mulher também, para se sentir realizada, assim, plenamente mulher, ela busca também um parceiro, entendeu? Que a sustente também, sustente como pessoa, né? Como complemento. Veio os marxistas nessa questão da dialética, né, como fazer, a gente precisa mexer nas leis, entrar nas instituições, bagunça a família, bagunça a escola, entra no judiciário, entra no legislativo, vamos mexer com os países, ok? E aí o instrumento para que tudo isso se concretizasse, John Money deu, que foi um instrumento, a questão do gênero. Pegou todo esse pensamento, pensou no gênero, bem, se agora tem gênero, eu não preciso mais de homem e mulher. Agora eu posso desconstruir até homem e mulher, porque até então não se tinha algum embasamento para que isso acontecesse, algum caminho para isso. Aí, só para a gente poder ter noção, de uma forma prática, existe essa senhora que é chamada Simone de Beauvoir. Quem tem filho nessa idade de vestibular, ou quem chegou a fazer, ou quem está nesse universo acadêmico, de escola, professor e tal, viu que no ano passado teve uma questão do Enem, onde foi citado essa pessoa, essa mulher, né? Quem é Simone de Beauvoir? Aqui fala, né, uma publicação que teve, né, eu não sei o dia do aniversário dela, eu só peguei não pela comemoração em si, mas pelo que se diz o conteúdo da frase, né? Simone de Beauvoir, ela fala, não se nasce mulher, torna-se mulher. Ok? Aí tem gente que fala assim, não, mas isso quer dizer que na verdade é porque a mulher se constrói, na verdade ela é uma criança, então ela vai aprender o que é ser mulher, a responsabilidade, aquela coisa bonita, enfeitada, né? Para achar que, não, tá certo, você está falando tá certo. Mentira, está falando é isso mesmo, você não é mulher, você é mulher porque você quer, você não tem que ser mulher. O pensamento a gente já viu a origem disso. E ele fala assim, ó, neste mês comemora-se o aniversário da maior figura emblemática do feminismo. Ou seja, o feminismo, que é um movimento, na teoria às vezes nem mais isso que é um movimento para defender e lutar pelas mulheres, um dos maiores ícones das mulheres, desse feminismo, é Simone de Beauvoir. Mas quem é Simone de Beauvoir? Para a gente poder entender no nosso contexto, o que tem a ver ela com a nossa fala de hoje. Na década de 80, teve uma reforma, estava tendo um processo de reforma do Código Penal da França. Tá? E ela participou desse processo de reforma, colocando ali uma ideia. Ela defendia o quê? Na França, naquela época, né, se um adulto tiver uma relação sexual com uma criança menor do que 15 anos, um adolescente, uma criança, 14 anos, ainda tem muita coisa para aprender na vida, né? Para mim ainda é uma criança. Se um adulto tem uma relação com uma criança de 14 anos, mesmo que ela queira, que ela diga que queira, mesmo seja consentido, é crime. Ok? E ela lutava para quê? Para a abolição da idade de consentimento, em prol da descriminalização do sexo consensual. Ou seja, mesmo com menos do que 15 anos, se você quiser, a gente não pode proibir. É o direito.
né? Inserção da mulher e da criança em todas as classes sociais, ok? Inserção da criança na sociedade. Liberdade. Se a criança quiser exercer o desejo dela, mesmo que seja com a mãe dela, lembra de onde veio esse pensamento? De onde que ela se fundamenta para isso aqui? É direito da criança, né? E ela foi apoiada por alguns pensadores, por algumas personalidades importantes na França. Entre eles, esses senhores aqui que vocês já conhecem pelo menos dois deles, né? Que é Derrida e Foucault. A terceira figura ali é um senhor chamado Sartre, né? Que acho que vocês também já devem, alguns de vocês já escutaram falar sobre ele. Também se fala muito nas universidades e tal. Quem é Sartre? O que tem a ver com essa história? Simone e Sartre, eles tinham um caso de relacionamento, né? Caso extraconjugal, eram amantes, né? Em resumo. O que acontecia? Simone era professora de meninas. E aí a Simone se apaixonava pelas meninas. E as meninas se apaixonavam por Simone. E elas tinham uma linda relação de amor. Elas se amavam, era tudo lindo. Aquela paixão platônica, minha professora, que exemplo, que mulher. E a Simone lá, não, você tem muito potencial, você é uma personalidade, que menina, que futuro. Né? Lá pelas tantas, o amor de adolescente, aquela coisa, aquele fogo. Eu falei assim, vou te propor uma coisa nova. Eu tenho um amigo, eu quero te apresentar. E aí ela propõe, e muitas vezes conseguia, que é o que a gente se classifica como relacionamento com Sartre, o modelo trio. Né? Tinha-se relação sexual. Simone, a aluna, apaixonada por ela, e Sartre. Ou seja, para satisfazer essa luxúria, essa aberração, ela aliciava as alunas para ter relações de trio, né? De orgias com Sartre. Ou seja, esse tipo de pessoa é a personalidade mais emblemática do feminismo. Ok? Pelo recorde de hoje, ela seria presa. Sim. Ela queria para quê? Porque na lei da França ela seria presa. Por isso ela queria descriminalizar. Porque cada vez o desejo era de meninos mais novos, mas tinha que ter no mínimo 15. Ok? A questão do tabu do incesto, isso aqui é pensamento de pedofilia. Né? Como existem muitas tendências hoje de que pedofilia não é crime, é também uma orientação sexual. Assim como tem gente que gosta de homem, que gosta de mulher, pode gostar de cachorro, pode gostar de criança, é uma opção sexual. Pedofilia não pode ser crime. Quem defende a pedofilia evolui esse pensamento. É mais uma orientação sexual. Muito bem, e de uma forma muito concreta para a gente poder saber, né, isso evoluir, tal, como que chegou, como é que está na sociedade, quem que é a cabeça atual, quem é que pensa hoje, quem é que fala, qual que é a pessoa emblemática do gênero. Essa mulher chamada Judith Butler, ok? O que Judith Butler fez? Bem, com gênero, a gente não precisa mais da mulher. O feminismo não precisa mais da figura da mulher. A gente não briga mais pelos direitos das mulheres. A gente briga agora pela equidade de gênero. Agora você escolhe o seu, a gente briga pela igualdade das pessoas. Ok? Então não preciso mais da mulher. Optativo para o feminismo. Não precisa mais brigar por isso. Eu tenho outras bandeiras para levantar junto. Ela fala o quê? A gente precisa mexer com essa questão de gênero, já naquela questão não é mais binário, não é mais masculino e feminino. A gente tem que desconstruir isso, né? Faz necessário uma nova política feminista para contestar a criação do gênero. A gente precisa defender o gênero, não é mais a mulher. Essa visão de masculino e feminino é cisgênero. É coisa de gente ultrapassada, conservadora, retrógrada, intolerante, opressora. Eu vou botar nos nomes fake tudo que eu achar, né? Cisgênero, ou seja, você é um cisgênero, a pessoa está te xingando, tá? Quem é moderno agora, quem é o evoluído, quem é o cabulosão do negócio agora, são os transgêneros, que você evoluiu, você entende a modernidade da sociedade, você não está com essa cabeça burra, essa cabeça antiquada, conservadora, né? Não preciso mais. Aí o que fez? Beleza, não tem sustentação biológica, não tem sustentação filosófica, não tem sustentação
antropológica do que eu acho que eu vou fazer. Como é que eu chego nas esferas do poder? Ela conseguiu chegar na ONU. Existiu uma conferência, em 1995 teve uma conferência das mulheres, né? ONU Mulheres, e ela conseguiu introduzir a palavra gênero dentro dos documentos da ONU. Então, quando se queria falar sobre o direito das mulheres, igualdade dos direitos humanos, se falava sobre a questão de direitos de gênero, igualdade e equidade de gênero. Mas pergunta se nessa conferência alguém sabia que diabo que era gênero. Nem a Simone, nem a Judite falou. Deixa aí, consegui botar em documentos. Agora, os países que compõem a ONU lançou um documento oficial que fala gênero, agora a gente já tem onde sustentar. O documento da ONU fala que assim, assado e tal. Em 2007, teve uma nova conferência, uma conferência de Yogyakarta. Lá, a Judite definiu o que é gênero em si, está escrito. Se vocês pegarem na internet, documento, conferência de Yogyakarta e tal, está lá. Ela fala o seguinte, ó. A definição do gênero é uma experiência interna, individual e profundamente sentida. O meu gênero é uma decisão que eu tomo através de uma definição de uma decisão interna, uma experiência interna minha, só minha, ninguém sabe, só eu que sei como que é, ninguém me entende. Individual, né? E profundamente sentida, é do meu jeito. Alguém que sabe, neste momento, eu, Lelo, o que eu estou sentindo agora, a minha experiência interna e individual é profundamente sentida deste momento? Tem como a gente saber? Tem como eu saber de alguém? Não. Né? Ou seja, isso daqui, na verdade, é gênero. O que é gênero? Você constrói, é uma coisa variável, né? É aleatória, amorfa, desconfigurada, livre, indefinida, indefinível. Ok? Isso é gênero, é o que você quiser que seja. Né? A evolução disso já agora é da questão da teoria da questão do quer, né? Ideologia quer, que já não é mais homem, mulher. Acho que está faltando letra, acabar a letra no alfabeto. Agora a questão do quer. Quer é o quê? É uma experiência que a gente é estranho. O nosso corpo é uma coisa estranha. É a gente que define o que quer. A gente vai modelando conforme a gente queira. E eu posso mudar, posso ser, voltar a ser, deixar de ser de novo, não ser nada, posso ser tudo. Ou seja, uma pessoa que é tudo, ela não é nada. E eu desconstruo a essência de uma pessoa humana. Eu bagunço a sociedade, eu bagunço a cabeça das pessoas, eu bagunço a cabeça da mulher. Entende? Se é uma experiência, só para a gente poder aqui evoluir como não tem nada a ver com homossexualidade, que é o que mais a gente vai, gênero, você é preconceituoso, você sabe que com uma pessoa homossexual passa? Não sei. Não sei, não julgo, não discrimino, ok? É uma realidade que a ciência ainda não explica, a religião ainda não explica, é uma dimensão da pessoa que ainda é uma incógnita, ok? O porquê que existe isso na pessoa, se é tão fora do natural de uma espécie, pelo menos a espécie humana, né? Na verdade qualquer espécie, ela só se procria masculino e feminino. Ou seja, a gente está estudando sobre isso, só que gênero, eu tenho certeza que não defende isso. Por quê? Se gênero é uma experiência interna, individual e profundamente sentida, e cada um tem a sua, se existem 7 bilhões de pessoas no mundo, existem 7 bilhões de gêneros no mundo. Eu defino o meu. A gente pode até combinar de dar o mesmo nome, mas na verdade não é a mesma coisa, porque é íntimo, é interno, é pessoal, é profundamente sentido. Bem, o que é uma relação homossexual? Se a gente tirar uma pessoa que se relaciona com alguém do mesmo sexo, ok? Se você tirar o sexo e botar gênero, é uma pessoa que se relaciona com alguém do mesmo gênero. Não dá para ser, não pode, porque gênero, cada um tem o seu. Então, como é que existe a homossexualidade? Eu não tenho como defender a bandeira da homossexualidade. Não é lógico. Nada que sustenta, nada no que eu estou me fundamentando é lógico para isso. Então, só para a gente perceber que gênero, por si só, não se sustenta, é uma coisa extremamente sem fundamento e agressivo para qualquer pessoa, independente da orientação que ela tenha. Só que existe um poder por cima que quer que isso aconteça no mundo. Existe alguém financiando, um bocado de coitado servindo de massa de manobra, que não procura,
uns que só criticam também não procuram, uns que passam a mão na cabeça também não procuram saber o que é, e a sociedade vai engolindo aí o sapo o tempo todo, até perder o controle, né? Em muitas sociedades são assim, né? Você vê na Alemanha, o pai não quer que a filha escute, porque acha que está muito nova para escutar sobre isso, vai preso, ok? Para finalizar, que meu tempo já se encerra, eu vou deixar então 2 pensamentos que eu vou me dar o direito, pelo ambiente que a gente está inserido, me embasear em 2 pensamentos que eu concordo, assim, que faz muito sentido para mim, né? Apesar de ser personalidades que têm ali uma denominação religiosa, mas não fala como religiosos, mas como pessoas, como pensadores, filósofos, né? Primeiro, Dom Rafael Cifuentes. Ele tem um livro chamado A Família, Família, torna-te aquilo que és. Ele fala o seguinte: família, volta a compreender que a união conjugal não é meramente genital, mas uma comunhão de vida e de amor. Volta, coloca-te à disposição dos desígnios de Deus, reafirmando que o amor conjugal não tem como finalidade precípua o prazer dos cônjuges. O amor conjugal não é simplesmente para dar prazer para os cônjuges, né? Mas a união indissolúvel de 2 distintos a serviço da vida, da procriação de novos seres humanos. Família, torna aquela verdade que diz que os filhos não são primordialmente um elemento de satisfação dos pais, mas pelo contrário, os pais é que são um fator de realização da personalidade dos filhos. Uma relação sexual não é um direito. Porque se eu tenho um direito, eu preciso ter um dever. Ok? Concordam? Se eu tenho direito, eu preciso ter um dever. Se uma relação sexual fosse um direito meu, eu tenho o direito de ter prazer sexual. Alguém tem que ter o dever, a obrigação de me satisfazer. Isso a gente sabe que não é verdade, não dá para ser. Ninguém pode ser obrigado a isso. Ok? Filho, não, eu não tenho o direito de ter filhos. Filho é um dom, um presente que nos é dado, né? Os filhos, sim, têm o direito de uma família sólida e têm o direito de pais. O filho tem o direito de um pai e de uma mãe. O casal não tem direito de um filho. A gente não tem como obrigar. Você é obrigado a nascer. Obrigado, não tem como obrigar a existir, né? Agora, uma vez constituída uma pessoa, ela tem sim direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais que a família precisa suprir. Família é um direito de uma criança. É uma instituição sólida e fundamental para a sociedade. Não dá para a gente desconstruir desse jeito. E por fim, o Papa Francisco, na sua primeira celebração como Papa, foi a ocasião da celebração de São José, perguntaram para ele, né? Papa, qual que é a nossa missão como cristão? O que a gente precisa fazer? O que eu preciso fazer para seguir a vontade de Deus? O que eu preciso fazer para me realizar como cristão, como pessoa? E o Papa fala: é guardar as pessoas, cuidar carinhosamente de todas elas e cada uma, especialmente das crianças, dos idosos, daqueles que são mais frágeis e que muitas vezes estão à periferia do nosso coração. Cuidar uns dos outros na família. Os esposos guardam-se reciprocamente. Depois, como pais, cuidam dos filhos. E com o passar do tempo, os próprios filhos tornam-se guardiões dos pais. É viver com sinceridade as amizades, que são um mútuo guardar-se na intimidade, no respeito e no bem. Fundamentalmente, tudo está confiado à guarda do homem. E é uma responsabilidade que nos diz respeito a todos. Sede guardiões dos dons de Deus. Então existe um porquê das coisas, que é confiado ao homem, o homem como ser, não o homem pessoa, só eu, né? O homem sociedade, o homem mulher. Muitos deles estão aqui, as nossas crianças, a preservação da nossa família, né? O cuidado com os idosos, daqueles que precisam da sociedade, que estão à margem. A gente precisa olhar para esses também, mas a gente não precisa entrar nessas ideias malucas, né? Essas piadas de mau gosto, né? Esse conto do gênero, como tem um dos documentos que vocês receberam, né? É um conto muito mal contado, de muito mau gosto, que se fala muito pouco. Ou quando se provém a falar, quando se organiza alguma coisa para falar, não se fala a verdade.
Então a gente precisa, como sociedade, levantar esse debate à luz da verdade, baseado em verdades, e não em meias verdades ou muitas vezes em mentiras, né? Em falsos dados. A gente precisa conhecer sobre isso, debater sobre isso nas escolas, atenção com os nossos filhos, para que eles são professores, pesquisar. Infelizmente, a gente vive uma realidade de universidades muito ideológicas, que a gente só bebe de uma fonte. A gente precisa se esforçar em cavar outras fontes para a gente poder ter esse senso crítico de verdade, né? Fundamentado na verdade, e não em meias verdades. Agradeço. No final, acho que a gente vai ter um momento para perguntas, eu vou estar aqui. Obrigado a todos.